Então, abril chegou, deixa eu colocar de novo esse comecinho, porque eu acho que é importante. Abril chegou, estamos no primeiro mês, né, do segundo trimestre e sabemos da importância de ter um faturamento familiar maior na atualidade. Eu amo muito a Mary Kay, eu acho que a Mary Kay é uma empresa que realmente transforma sonhos em realidade. Eu não só participei da vida das pessoas, como também transformou muito a minha vida, né? Desde que eu me tornei consultora, porque desde consultora eu ganho dinheiro. Como diretora, lógico, a gente ganha um pouco mais, um valor muito significativo. Então, por isso, eu quero convidar você que está assistindo essa aula. Eu não sei que horas você está vendo isso, se junto, se à noite, se de madrugada, não importa, né? O que importa é que você está aqui querendo se desenvolver, querendo fazer da tua realidade uma realidade diferente. E o mais importante é entender que você pode fazer Mary Kay 24 horas por dia e fazer o teu faturamento conforme os teus objetivos. Eu falo muito que a Mary Kay ela é uma mistura de empreendedorismo com CLT, né? Por quê? Por que eu quero falar isso com vocês? Porque eu percebo que cada vez mais mulheres buscam empreendedorismo. Mas por que muitas vezes, cada vez mais, também essas pessoas acabam se afundando em dívidas? Porque elas não têm uma estrutura, elas têm que fazer tudo sozinhas, né? Elas têm que inventar um produto, elas têm que confeccionar o produto, elas precisam embalar o produto, elas precisam fazer o catálogo, elas precisam fazer tudo, né, sobre o negócio, e ainda precisam sair para vender. Então, na Mary Kay, a gente sabe que a gente recebe tudo pronto, vem tudo pronto para gente. E por que que ele é uma mistura também de um CLT? Porque nenhuma outra empresa de venda direta vai dar a possibilidade de você ter a estabilidade da carreira. Porque uma vez que você começa a entender que você também pode ter estabilidade nas vendas, né? E na carreira da Mary Kay, o seu negócio começa a se desenvolver cada vez mais. E eu acho interessante a gente pensar sobre o nosso crescimento no negócio. Porque a Mary Kay, gente, é um produto que é leve, é fácil de vender. Olha, quem já experimentou essa fragrância aqui, a Joy, a nova fragrância, gente, essa fragrância, ela tá vendendo demais, demais. Ela agrada quem gosta de cítrico, quem gosta de doce, quem gosta de floral. E onde já se viu uma empresa que se preocupa com neurociência? Isso aqui é muito futuro, gente. A Mary Kay tá no futuro há anos-luz. A Mary Kay tá há anos-luz. Quando ela lançou a fragrância, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a perfumação em camadas da linha Sense também. E agora a Mary Kay traz uma fragrância para trazer alegria. Vocês têm noção do que é isso? Um perfume que não só te deixa cheirosa, então é uma mistura de óleo essencial, sabe aqueles óleos essenciais que fazem aquelas tarefas, né, que as pessoas param no meio do dia, põem na mão e cheira e não sei o que, tal, tal, tal. Gente, a gente já tem isso em forma de fragrância e por R$ 112. Um vidro desse tá mais barato do que um vidrinho de óleo essencial. Olha só que sacada boa pra gente pensar na hora de divulgar esse produto, né? Então, eu quero começar aqui com vocês. Vamos lá. Tá conseguindo assistir a apresentação? Tá aparecendo? Tá? Então, vamos lá. Então, abril, gente, é assim, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho a sensação que o ano novo foi ontem, né? Parece que a gente pulou as sete ondinhas e de repente, agora sim o ano parece que começou, né? Embolou muita coisa e tá tudo bem. O que importa é a gente determinar onde a gente quer chegar. Porque a gente sabe, né, que se a gente não tem um lugar para chegar, gente, a gente se acomoda, qualquer coisa serve e a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando e vai deixando os nossos sonhos, os nossos objetivos no meio do caminho, não prioriza o negócio, não prioriza a gente mesma, né? Então, o que que a Mary Kay trouxe para a gente dar esse segundo start do ano? A promoção mais esperada da Mary Kay. Gente, tá muito barato e muito fácil de vender.
Porque para pensar comigo. Com só 48 bases, aí você pode falar assim, ai, nossa, mas 48. Gente, eu duvido que você não conheça 48 pessoas que usem base, que você possa pedir a opinião da base. Eu duvido. E por que que eu falo 48? Porque todas as minhas clientes estão pegando logo duas devido à promoção. Então, às vezes, você nem precisa de 48 clientes. Tendo 24 clientes comprando duas, o que que vai acontecer com você? Você já vai fazer um pedido de 40%, vai lucrar, vai ganhar 1.240 e já vai lucrar isso, gente. Por isso até montei lá o Pix da beleza, o Pix da base para vocês aproveitarem, né? E aí, por que que é importante a gente entender a qualidade do produto? Porque quanto maior a gente tem a confiança no produto, mais a gente vai criar credibilidade. Porque quando eu quero que vocês sempre pensem assim, se você fosse, né, uma cliente de qualquer outra coisa, e aí você chega numa loja, né? Aí você chega nessa loja e pergunta para o vendedor, pergunta para a consultora de estilo, de maquiagem, o que quer que seja. O que que tá usando no momento? Se a pessoa gaguejar, você já fala, não sei não. Então, a sua cliente é igual você. A gente precisa se conhecer os produtos a fundo, sabe? A gente precisa saber o que a gente está falando e não só saber o que está falando, mas porque a gente conhece, né, o que a gente faz. Então, a gente tem a base, que é a base mais vendida, né, na marca número um de venda direta em maquiagem do mundo, e hoje é a base, já há alguns anos, mais vendida do Brasil. Quem elegeu isso, gente, não foi a Mary Kay, não foi nenhum lugar assim. Foram as próprias clientes que fizeram, né, essa. Participaram de uma reportagem, Como chama, gente? Não é reportagem. Uma pesquisa. Isso na Share Valor de maquiagem. Então, a gente sabe do que a gente está falando. Quem elegeu a base da Mary Kay como a mais vendida, a gente foram as próprias clientes, né? Então, a gente tem muita capacidade para ganhar muito dinheiro esse mês. Então, uma das dicas aqui, ó, de negócio, né? Use e abuse do potencial da nossa base. Use e abuse do potencial da venda e fidelização da nossa base. Uma das coisas que acontece é o seguinte: muitas clientes já usam a base. E a base da Mary Kay, por ser muito conhecida, tem cliente que chega para mim e fala assim: eu quero comprar só a base, mas não conhece os outros produtos. E aí, por exemplo, não sabe que a Mary Kay tem fragrância, não sabe que a Mary Kay é número um de produtos para lábios da América Latina. Não sabe, simplesmente não sabe. Então, enquanto no mercado o batom é o segmento mais importante, para nós, a base Time Wise tem o papel de trazer novas clientes, porque isso vai aumentar a sua produtividade e frequência de compra. Gente, depois que a cliente experimenta a base, que você explica a qualidade dela, que tem resveratrol, vitamina B3, que é muito mais do que uma base, é um dermocosmético, que ela entende a qualidade do produto, ela vai falar: nossa, então quer dizer que os outros produtos também são tão bons quanto esse. E isso vai gerar para você vendas maravilhosas e eu tenho certeza que grandes inícios. Porque como vocês, como nós, né, como consultora, para pensar quantas pessoas tem ao seu redor que se queixam que gostariam de ter uma renda melhor, que estão precisando trocar de carro, trocar a criança da escola, que se queixam muitas vezes que querem se separar, mas não têm dinheiro. Ou, enfim, tem tantas possibilidades, tantas pessoas precisando da oportunidade de, com só 48 pessoas, conseguir ganhar R$ 1.200, né? Vamos fazer a conta? Eu duvido que se uma, por exemplo, eu vou pegar uma profissão que eu sei que a gente está sempre por perto, então eu, pelo menos, né? Então, imagina uma manicure
para fazer 48 mãos. Quanto tempo ela perde? No mínimo aí, né? 50, 60 horas. Vai, coloque 48 horas de trabalho, certo? Mesmo assim, eu tenho as minhas dúvidas se ela ganharia esse valor fazendo unha, porque muitas vezes você tem um espaço, você paga cadeira, você tem material, você tem custo. E com 48, gente, com 48 pães de mel você não chega num lucro desse, né? Então é importante a gente ressaltar a qualidade e a lucratividade do nosso negócio. Aí, o que que eu quero trazer para vocês? Um pouco mais sobre a qualidade dela. O valor original dessa base é R$ 79,90. Ela está por R$ 63,90. E da onde vêm os meus cálculos, né, gente? De onde vem tudo isso? Vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho caderno de estudo de todas as reuniões da Mary Kay. Então, quando a Mary Kay fala lá que vai ter a aula gravada, gente, eu aconselho você, mesmo que vocês me assistam, mesmo que vocês me vejam, é muito importante vocês conhecerem também o trabalho que a Mary Kay faz para conhecer a empresa que vocês estão. Eu não conheço nenhuma outra empresa que faça, que tenha um espaço, porque eu estive lá 2 semanas atrás e eu entrei, eu consegui entrar, invadir a sala onde eles fazem as gravações dos treinamentos para as consultoras e diretoras. Nenhuma outra empresa está preocupado se você conhece a qualidade do produto ou não, né? E a Mary Kay está muito em relação a isso, ela ama conhecimento, capacitação. Então vamos falar da qualidade, né? O acabamento é mate, é um mate que fica perfeito, não fica seco, né, no rosto. É um mate que fica super confortável. Por quê? Ele é mate, mas ele tem componentes muito importantes na sua formulação, como, por exemplo, o complexo de niacinamida, resveratrol encapsulado, peptídeos especiais que juntos têm ação anti-idade. Antioxidante nada mais é do que anti-idade, né? E eles, especialmente juntos, têm ação antioxidante e auxiliam na uniformização do tom da pele. E uma pele mais clara, gente, ela automaticamente faz uma aparência mais renovada. Como a base, ela tem o mesmo complexo Time-Wise, né? E essa é uma abordagem interessante para as nossas clientes só de base. Por quê? As clientes só de base, elas normalmente estão preocupadas com a idade já. Senão elas estavam comprando a linha de play, concorda? Faz sentido? Então é importante pegar esse gancho para levá-las para conhecerem a linha. Olha, se você já gosta da base, você vai amar a linha de tratamento. Por isso ela é considerada dermocosmético. Por quê? Cosmético, só por cosmético, ele fica na primeira camada da pele. Essa base, ela ultrapassa a derme e ela chega na nossa epiderme a ponto de conseguir fazer um tratamento na nossa pele, né? A gente sabe, quem usa, sabe que dura até mais do que 12 horas. Então a gente sabe que a gente poderia ficar dias de base. Mas ao mesmo tempo, não é algo que a Mary Kay manda a gente falar, então é melhor não fazer. Não transfere e ela é resistente ao suor e à umidade. Então, por que que é importante falar isso? Porque muitas clientes, gente, ao encostar o celular, fica marcado, né? Vai usar uma blusa branca, fica manchada quando vai abraçar um ao outro. E a gente sabe que na Mary Kay isso não acontece. Olha aí, uma ideia de vídeo para fazer hoje. Tô de blusa branca, hein? Então, e ela tem uma tecnologia chamada IntelliMatch. A gente precisa falar isso para cliente? Não, né? Porque às vezes a cliente pode falar, nossa, muita palavra, né? Mas é bom a gente saber que as nossas bases, quando a gente passa, ela capta, né? A gente tem 28 tons de base, mas mesmo assim ela tem um poder de se adaptar ao nosso tom de pele.
Hoje eu uso a base BSG 140. Para vocês terem uma ideia, quando a Mary Kay lançou essa base, eu usava a N150. Mas o que que aconteceu? Eu estava saindo da gravidez do meu mais velho, a minha pele estava manchada, não estava tão clara. O uso da base fez com que a minha pele ficasse mais clara, entendeu? Então, conforme o tempo foi passando, a Mary Kay trocou o kit de pele, agora tá mais potente. A gente tem também os boosters, a minha pele clareou. E hoje eu uso dois tons mais baixo do que eu usava. Olha só que interessante. Já passei pela 60/30 e agora eu tô na 60/40. E aí vamos falar de dinheiro, né? Que isso é muito bom. Eu amo. Então, na base de R$ 79,90 por R$ 63,90, o que que eu espero, né, de uma pessoa que... O que que a gente espera, gente? Não é eu porque sou diretora, mas poxa, se você tem um produto que pode te dar muito dinheiro e tem um produto que vai te dar pouco dinheiro, o que que você escolhe para sua vida? O pouco ou o muito, né? Se você pode ganhar mais, vamos sempre pensar no máximo. Então, R$ 63,90 menos 40%. Você já vai pagar em cada base 38,34, tá? Que você vai pagar. Então, o que que eu aconselho também? Aproveitar essa oportunidade para investir em dois, três, quatro tons de base, porque mesmo que você fale assim para mim, ai, Jô, mas minha vida é tão corrida, eu entendo que é, né? Por isso que a gente esse ano ainda está se adaptando aí, algumas consultoras que pode ir tá. Por isso mesmo, do mesmo jeito que a sua vida é corrida, a vida da sua cliente também é. Então, ter uma bolsa de produtos para ela experimentar em casa, uma experiência, gente, isso funciona há anos, né? Tem gente que mala de roupa, não tem. Não tem as pessoas que compram roupa, deixam na casa das pessoas. Gente, a mesma coisa você vai fazer com cosmético. E a gente ainda pode ter a possibilidade de agendar um online para ajudá-la a experimentar a base. Então a gente vai pagar 38 em cada base e vai lucrar agora, ó, 63,90, né? Menos 60%, vamos achar o nosso lucro. A gente vai ganhar agora 25,56 de lucro por base. Mas uma hora essas bases vão sair da promoção e a gente vai estar rodando o nosso carrinho, né? Continuando falando, demonstrando tudo. O que que vai acontecer lá no futuro, certo? A gente nunca vai perder, é um produto que a gente nunca vai perder. Então, de R$ 79,90, o que que vai acontecer? Se você vai pagar no pedido de 40% só 38, vai lucrar depois que sair da promoção 41,56 por base. E aí você faz uma conta, imagina que você vai vender aí uma por dia, né? 1.246,80. Eu não sei qual é a profissão de quem está assistindo ou vai chegar esse vídeo, gente. Mas eu sei que a maioria da população hoje ganha entre 2,5 e 3 mil reais. Imagina você fazer metade do seu salário trabalhando 2 minutos por dia. Como assim, Jô, 2 minutos por dia? É, porque uma vez vendida a base, o que que você vai fazer daqui a 3 meses? Você vai chegar na cliente e vai falar: Oi, fulano, então. Pelo tempo que você comprou a base comigo, a sua base já deve estar acabando. Tá na hora de repor. Posso enviar para você? Ai, pode, não pode, ainda tem. É que eu vou fazer uns continhos, enfim, gente. E aí é só fazer o acompanhamento do seu cliente. O segredo de um grande sucesso nosso, gente, é que a gente ensina o acompanhamento, né? Imagina você que usa de repente um remédio, né? Eu quero muito trabalhar isso porque é muito fácil, gente. É muito mais barato você fazer um acompanhamento com o cliente do que ficar tentando conquistar clientes novos o tempo inteiro.
Então, imagina que você foi na farmácia, comprou seu remédio, sei lá, para diabetes, para tiroide, para o cabelo. Eu não sei para que você usa remédio. E aí você foi lá e comprou 3 cartelas que dão 3 meses. No final em 2 meses e meio, a farmácia entra em contato com você e fala: Então, dona Rose, sabe o que que é? A senhora contou aqui pra gente que toma o remédio todos os dias. E, pelo que a gente tá vendo, tá na hora de você repor o seu remédio. A gente pode fazer a sua entrega? Como que você ia se sentir? Muito bem, né? Mas onde está o problema? A consultora faz a venda, mas não faz o acompanhamento da cliente. E aí não tem retorno mensal, sendo que você não precisa de o dia inteiro para fazer acompanhamento, gente. 5 minutinhos por dia, você manda 10 mensagens para suas clientes de reposição. Mais 5 minutinhos por dia você posta nos seus status do WhatsApp. Pronto. Para de dar dinheiro para o Instagram, para de dar dinheiro para o YouTube em coisas que não trazem retorno para sua vida hoje, né? Lógico que a gente tem que ter momentos de lazer, mas no dia a dia eu percebo que o tempo das pessoas está indo enrolar aquele Instagram e a gente não ganha nada por aquilo. Eu sei porque a gente entra no elevador, tem gente no Instagram, e não tá trabalhando. Porque quem tá trabalhando tá fazendo vídeo, tá montando estratégia e não vai fazer isso de um elevador. E não vai fazer isso sentada enquanto espera ser chamada na loja da internet, por exemplo, né? Então a gente tá gastando, a gente acha que não tem tempo porque a gente não planilha o tempo. Porque o tempo tá indo embora e as pessoas estão ficando cada vez mais pobres. Eu acredito muito que toda essa rede social muito mais emburrece do que ajuda. As pessoas estão postando coisas que elas não ganham nada por aquilo, ao invés de estarem focadas em ter um futuro melhor. Porque isso, gente, pode ser assim. Aí hoje eu não preciso desse dinheiro. Tá bom. Mas por que que não faz isso para o futuro, né? Porque você pode gerar uma lucratividade que você não vai usar agora. Mas você pode deixar o lucro só para sua aposentadoria. Ou tudo que eu fizer na Mary Kay vai ser para minha poupança, para minha previdência. Tem que ter um plano. Tem que ter um plano, tá? E aí a Mary Kay, muito esperta, muito inteligente, muito maravilhosa, como sempre, não só lançou a promoção da base, mas trouxe junto o pincel. Olha que maravilhoso, né? Gente, quem já provou esse pincel sabe que ele é fora de série. Ele é o melhor pincel da vida, porque ele passa, né? Qual é a beleza dele? Ele faz com que a base dure mais tempo, não suja a nossa mão, faz um acabamento profissional, também ajuda a gente a fazer uma segunda camada de base sem que a base de baixo abra, né? Porque eu não sei se vocês já viram ou já tiveram essa experiência. Quando a gente usa uma outra qualidade de base, né, que não tem a qualidade da Mary Kay, ela acaba abrindo a base de baixo quando você quer repassar. Então, esse pincel ele ajuda nesse poder, certo? E aí no pincel, gente, a gente já tem 16% de desconto. Imagina um kit de base com pincel 113,90. E aí esse kitzinho, né, de base com pincel, é importante a gente ter, porque quando eu for fazer uma demonstração de base, eu não posso demonstrar com algodão. Eu não posso demonstrar com a esponja do I99. Toda cliente que eu experimento, que eu peço para ela usar a base, é com esse pincel e todas as vezes elas compram o pincel. Então aqui, 113,90 no pedido de 40%, você vai ganhar 45,56 por kit de base com pincel. Agora multiplique isso daqui por 30. Uma venda dessa por dia dá 1.000. É isso? Não, tô fazendo o contrário. Então, 45,56 vezes 30 dias
1.366. Gente, são só 30, tá? Então, bora lá, né? Então, a base, gente, realmente. E outra, a pessoa comprou a base, faz o seguinte: comprou a base, ganhou uma revitalização facial. E quem mora em Santos tem a oportunidade de aproveitar o espaço aqui da diretora para trazer para as aulas de maquiagem, para trazer. Gente, vocês não sabem a quantidade de consultora que eu tenho no Rio, em São Paulo, no interior, que fala que queria tanto estar em Santos para poder ir aí na sala junto com vocês para conhecer as meninas, mas infelizmente ficam só no online porque a gente não consegue, né? E aí elas têm que comprar todos os produtos para experimentarem, coisa que quem tá por aqui tem a possibilidade de experimentar, de conhecer, de participar, de comer bolinho, tá? Então é uma oportunidade incrível para a gente ter também. Aí tava todo mundo xingando, né? Por quê? Porque a máscara Ultimate tinha saído de linha, porque a Mary Kay não tinha falado que eles estavam reformulando, eles só falaram que ia sair de linha. Eu sei que cliente minha viu aquilo e ficou louca, comprou duas, três, porque tava com medo. Gente, esquece. Pronto, ela voltou, ainda melhor, com uma nova embalagem, mais caracterizada com a nova marca da Mary Kay, uma nova fórmula, porém o efeito que o pessoal gostava tanto continua o mesmo. Então, essa embalagem, né, já tem a elegância dela, o pincel que ele é cônico. Então, esse pincelzinho, ele tem essa tecnologia Smart Whipper, que faz com que a aplicação seja muito fácil de fazer. É, Qual que é o benefício, né, e resultado dessa máscara? Essa fórmula é exclusiva que alonga e aumenta ao mesmo tempo. Tem esse aplicador e ela cobre os cílios mais fininhos que a gente tem. Então ele não borra, não faz gruminho e ainda deixa o acabamento bem perfeitinho. E o que que a Mary Kay fez? Também trouxe na promoção esse mês o demaquilante. A gente sabe que o demaquilante teve um aumento muito significativo, né? Assim, ficou um pouquinho até pesado para as clientes. Eu sei, porém a gente também sabe que não existe nenhum outro comparado no mercado. E se a gente entrar numa Sephora, se a gente for analisar os demaquilantes de grandes marcas do tipo MAC, Dior, Lancôme, Vichy, tá pau a pau, né? O valor. Então, aproveitar que ele está na promoção de 79 por R$ 79,90 é uma grande possibilidade para a gente e também vai gerar um lucro bastante interessante. Quer ver? R$ 79,90 menos 40%, a gente vai pagar nele R$ 47,94 por unidade. E depois, quando ele sair da promoção, a gente vai lucrar nele 46,96, ou seja, é maior o lucro do que o investimento. Então, aqui a gente vai ter mais de 100% de retorno. E uma das sugestões aqui que a Mary Kay traz é fazer esse kit, né, de máscara mais demaquilante por só R$ 151,80, que fica um valor mais agradável aí para as clientes, né? O que mais que a gente tem? Nossos produtos multifuncionais. Esse produto ainda não chegou para mim. Ele é um sérum que ele vocês podem usar, gente, na vida, tá? Eu acho que deve ter gente que vai até tomar ele. É um óleo nutritivo que revela uma pele macia, hidratada e de maneira multifuncional. Pode ser usada no rosto, na cutícula, no cotovelo, no cabelo. Gente, a Mary Kay nunca lançou nada para cabelo oficialmente, né? A gente acaba usando o extra emoliente porque sim, porque a gente ama ele e comeria o extra emoliente com arroz e feijão, não é verdade? Qual que é o grande tesão desse produto? É o tal do esqualano, tá? O esqualano, gente, ele é uma substância, um tipo de não é como se fosse um colágeno.
Ele é uma substância que nós, seres humanos, nós produzimos até os 20 anos, se eu não me engano. Depois disso, o esqualano ele começa a diminuir, igual o colágeno, tá? O que que ele faz? Ele apoia a barreira da pele, então ele sustenta a barreira da pele. Com isso, lógico que por esse valor, eu não vou ser nem louca de passar na minha cutícula da mão. Deixa o extra emoliente, deixa os outros produtinhos trabalharem, né? O que me chamou a atenção foi o preço muito interessante desse produto. Por quê? Eu fui pesquisar e vi que as marcas que têm produtos com esqualano, ou é só o esqualano, e aí vai custar uma faixa de 250 a 300. Não achei nenhuma outra marca que tenha o esqualano mais a vitamina E, sabe? Que tenha essas junções para a gente aproveitar melhor. Então, pelo valor para o rosto, gente, ele tá maravilhoso e é uma super tendência uma tendência forte que tá vindo no dermocosmético, tá? Então, formulado com óleos nutritivos como amêndoa, oliva, gergelim, deixando a pele hidratada e com aparência revitalizada. A ideia é essa, né? O esqualano ele ajuda a barreira da pele. A vitamina E é antioxidante. Ele é indicado para todos os tipos de pele. Traz benefícios multifuncionais e você pode agregar ele em todas as nossas linhas. Quem é o público dele, né? Muitas vezes aquela cliente que fala assim: ah, eu já adoro os produtos, mas queria dar um glowzinho na pele. Eu sinto que a minha pele às vezes está um pouquinho desidratada. Antigamente, o que que a gente faria? A gente indicaria o sérum de ceramida, que é o azulzinho. Porém, para peles muito oleosas como a minha, eu experimentei, fica muito pesada, tá? Minha pele ficava grudando, tanto que eu tive que dar para minha mãe, porque realmente não tava dando. Já esse daqui, pelo que eu estudei, pesquisei e tudo, ele vai trazer uma nutrição especial, mas não vai trazer oleosidade, porque ele é próprio para pele, já mista e oleosa, tá? Então, esse aqui é do Esqualane. E agora a gente tem o nosso segundo Natal. Por que que eu falo que é o segundo Natal? Porque é a segunda data com maior possibilidade de ganhos que a gente tem. O Dia das Mães é o dia onde as pessoas estão dispostas a gastarem mais, porque é só um presente, né? Diferente do Natal, que você tem que presentear várias pessoas da família, é só um presente. Os homens têm uma facilidade muito grande de comprarem conosco, então faça sugestão, faça uma lista com todos os homens que você conhece, lógico que tenham mães, que você sabe que vão presentear suas mães, para vocês fazerem o que a gente chama de personal shopper, ou você fale o jeito que você quiser. E aí você vai contatar eles através do WhatsApp, através de ligação, presencialmente, vai falar, então, fulano, o Dia das Mães está chegando e eu sei que a sua mãe é vaidosa, ou eu não sei se sua mãe gosta de cosmético, mas acredito que pelo menos um creminho de mãos para ela seria um ótimo presente. Ou um kit de banho com hidratante, a gente está com o de lavanda e coco na promoção. Então, eu vou falar aqui umas estratégias para vocês fazerem, né? Então, homens, além de serem muito sem noção na hora de comprar presente, né? A gente sabe disso. Eles não sabem o que comprar. Eles não sabem como agradar a mãe. Eles compram pra comprar e normalmente eles gastam muito mais do que as mulheres. E eles ainda pagam no Pix, tá? Eles não parcelam, eles não fazem muita pesquisa. É maravilhoso vender para homem, ainda mais no Dia das Mães. Então você vai fazer uma lista de homens, você vai fazer uma lista de mulheres também, com certeza, e vai abordar um a um, ou você pode pegar a minha dica.
O aplicativo Abocato, que é um aplicativo que depois eu mando para vocês, posso até pôr na descrição aqui depois do vídeo, que manda mensagens automáticas para toda a sua lista de transmissão. É um preço muito baratinho que a gente paga para poder mandar, sem bloquear o WhatsApp, para poder mandar as informações. E vale muito, muito, muito a pena. Então, assim, você tem filho, você tem filha, já vai falando com. Eu vou falar com o marido, por exemplo, de todas as mulheres que eu conheço também, né? Nem só presenteia-se a mãe, mas muitos homens também presenteiam as esposas. Então, isso também é interessante a gente falar. Outra coisa que eu montei aqui é aula de maquiagem mãe e filha. Por quê? Porque aí vem as duas, é um momento, né? A gente sabe que hoje o momento é muito valorizado, então a ideia é essa. Então, isso vai mover muito o seu mercado, isso vai mover muito, ainda mais com a promoção de dia da base. Então, isso com certeza vai aquecer, o nosso negócio. Divulga os kits aí nas suas redes sociais, faça mini sessões de beleza, né? Decore os kits, monte de repente algo em casa, faz uma pronta entrega, faz um bazar de Dia das Mães na sua casa, no salão do prédio, em algum lugar que você acredite que vai ser bom, tá bom? Explora bastante as redes sociais, enfim, e tem que falar, gente. Quem antecipa, governa. Então, se você tem que chegar na frente. Basicamente é isso, né? Se você não comprar, ele vai estar no shopping, ele vai passar na frente de uma loja e vai falar: opa, eu vou comprar isso aqui para minha mãe. E aí você perdeu a oportunidade. Agora, vamos ver as promoções se estão realmente atrativas, se você compraria, né? Eu olho para elas e eu penso, eu compraria todas. Eu compraria todas para dar para minha mãe. Então a gente tem o kit de lavanda e coco, que é hoje, né, um dos queridíssimos aqui que a gente tem. Quem não experimentou precisa provar, que é o gel de limpeza. Ele é um cheirinho super chique, gente, ou coisa chique, elegante, né? Ó, passei ele já mó tempão tá aqui ainda. Então, presente lavanda e coco por R$ 69,90, gente, tá muito barato. Tá muito barato. Presente toque de seda, que é o hidratante de mãos com o hidratante de lábios. Por que que é importante isso, gente? Porque a gente sabe que a gente vem de uma cultura onde as mulheres gostam muito de marcas como O Boticário, Natura, né? E essas marcas, elas são muito fortes nessa parte de hidratação corporal. E a Mary Kay não é burra, né, gente? A Mary Kay sabe disso. Portanto, e são itens que vão agradar todas elas. Tem gente que vai falar, eu não sei se eu quero dar perfume, porque perfume pode ser que a minha mãe não goste. Mas não vai ter, eu juro pra você que não vai ter uma santa mãe nesse mundo que não vá gostar, no mínimo, do presente toque de seda de 84,90. Ou que não vá gostar do presente lavanda e coco com a necessaire por 117,90. Então aqui a gente separou por faixas de preço, né? É uma mãe um pouco mais vaidosa que já usa um Cronos, alguma coisa para o rosto, gente. Presente da rotina diária, que já vem o antioxidante e o filtro solar, a gente sabe que é importante. Eu já fiz uma venda que eu juntei dois kits num só. Que o menino queria algo para mão e para o rosto. Então eu acabei juntando o toque de seda com rotina diária, por exemplo, sabe? E ficou 200 e pouquinho e tá tudo bem. Porque é aquilo que eu falei, eles vão gastar mais. Vai se gastar mais. Aí a gente tem as fragrâncias, né? Então é importante vocês conhecerem as fragrâncias, saberem quais são parecidas com elas, para você poder perguntar para quem vai presentear, por exemplo. Eu queria dar um perfume para minha mãe, eu queria dar um presente para minha mãe, o que que você me aconselha? Eu tento sempre vender fragrância, porque uma vez que a pessoa compra, ela vai viciar e vai comprar para sempre. Fideliza demais, né? A gente sabe que cuidados com o rosto e fragrância, tem gente que usa o mesmo perfume 30, 40 anos, né? Então, uma vez a cliente viciada no nosso perfume, ela sempre será. A gente não é assim?
Acaba um, eu pego outro igual. Acaba um, eu pego outro igual. Por exemplo, eu sou assim, né? Então, na nossa tabela de fragrâncias, tente entender, né? Qual é a fragrância que que a pessoa gosta. E aí você faz a semelhança e tem um vídeo meu no meu canal falando só sobre fragrâncias, que se eu ficar agora aqui falando é mais 2 horas só. Eu adoro esse assunto. E como saber qual é a fragrância mais adequada. Então, a gente tem aqui os kits, kit com necessaire, kit de máscara de cílios, lápis, blush, o Love, que tá maravilhoso, que já veio de bolsa também. A gente tem a caixa presenteável, os kits de R$ 200. Tá vendo como tem perfume? Por que que tem tanto perfume assim? Porque a gente sabe que a brasileira ama perfume, né? E a gente sabe que é um item muito presenteável. Além disso, nós temos a promoção, né? Como eu falei lá no comecinho, da perfumação em camadas, que é essa linha Sense, que a gente pode, deve misturar as fragrâncias para encontrar uma única fragrância nossa. E a Mary Kay já fez os kitzinhos, né? Para que vocês possam, para a gente poder adquirir, ainda ganha essa bolsa. Gente, é uma bolsinha de lado, coisa mais linda. Um kit desse, né? Um kit desse vai sair por 220,80 para o nosso cliente. Então, vem uma bolsa e dois, gente, dois perfumes. É muita coisa. Jô, posso comprar e desmembrar isso? Pode. Lógico que pode. Mas pensa comigo, 220,80. Você vai lucrar quase R$ 89 na revenda de cada kit desse. Imagina vender 30. Por que que eu arredondo para 30, gente? Porque eu imagino que a pessoa que não tem tempo e vai sentar só 5 minutinhos por dia, ela vai vender no mínimo um. Se falar com no mínimo 10 pessoas por dia. Oi, fulano, então, não sei o quê. Tô com uma promoção assim, assim. Quer aproveitar? Você tem que ter no mínimo 30 clientes, né? Então, imagina que assim, o ideal mesmo é a gente ter 100 clientes fiéis, né? Esse é o ideal da Mary Kay, a gente sempre falou isso. Agora, imagina que desses 100 clientes, 100 optem por 30 optem por esse kit, né? Então, 89 vezes 30 clientes que comprem, sai já 2.670 de lucro líquido para você. 2.670 só de venda de kit de fragrância. E a gente tem os acessórios avulsos que vocês podem pedir também, né? Não só femininos, mas masculinos. A necessaire de cuidados corporais, gente, sinceramente, não vale a pena comprar aqui. Vale muito mais pegar lá no kit. Nem que você queira desmembrar depois, porque pela pontuação, pelo valor, por tudo. E aí o que eu falei pra vocês, né, da nova fragrância, que, gente, isso daqui fica na pele, fica na gente, mas não fixa de uma forma ruim, fica, sabe, é um cheiro gostoso e faz mesmo isso que a Mary Kay fala, né? Porque ela foi criada com o apoio de neurocientistas. Olha isso, gente, é muito chique. É uma fragrância que desperta os nossos sentimentos de alegria. É basicamente assim: um perfume desse um café, você já tá outra para passar o seu dia bem, né? Então, 89% concordam que a fragrância promove uma sensação de bem-estar imediato, mas imediato. 84 concordam que a fragrância promove boa energia e 80 concordam que despertam emoções positivas. Teoricamente, falando aqui pra vocês, é mais ou menos assim, sabe a alegria do Divertidamente? Se ela tivesse um cheiro, seria esse. Então, quando você fecha o olho e pensa assim, meu Deus, qual seria o perfume que a alegria usa, né, do Divertidamente? Seria isso, gente, seria muito isso. Uma outra fragrância que também é chique,
É outra pegada, é mais charmosa, ela é mais elegante, ela é mais sofisticada. É uma Mother Charme Glam, é uma fragrância exótica. Não são todas as mulheres que vão amá-la, mas quem ama não larga, porque ele traz memórias incríveis. Essa flor de íris, essa fruta vermelha, esse âmbar ao mesmo tempo. Quem não experimentou, precisa experimentar. Aproveita que tá na promoção, pede uns três, um para abrir, um para você usar também, para você saber do que você está falando. Se você não tem o quiz, o link do quiz de fragrância, o link do quiz da maquiagem, tá tudo na descrição do nosso grupo do WhatsApp. Entra lá, pega lá o nosso quiz, faça você o seu quiz para você saber qual é a sua personalidade de fragrâncias, porque até hoje eu abraço consultoras com perfumes de outras marcas e quero matar. Lógico. Porque imagina, alguém vai lá, me abraça e fala: Nossa, como você tá cheirosa, né, Joé? Qual que é esse? Eu vou gaguejar? Como é que eu não vou vender o que eu uso, né? O que eu propago para o mundo inteiro? Então a gente tem que usar esse perfume. Então, promoção do demaquilante, promoção do filtro solar. Gente, esse filtro solar é muito sequinho, muito maravilhoso, muito rapidinho de secar. Ele realmente não deixa resíduo. Nós vamos pagar nele, né? Então, use em você R$ 58. A gente não encontra numa farmácia nada menos de 58 de qualidade, né? Tô falando de qualidade. A gente tem que lembrar que o filtro solar da Mary Kay, ele é recomendado pelo Instituto Skincare Foundation, né? Que é o Instituto do Câncer dos Estados Unidos. Então, essas promoções estão no Venda Mais, que é quando a nossa cliente tem acesso. O que tem mais na promoção do Venda Mais também é aquele que eu falei, que é o Clinical Solution de ceramida, que é para pele seca, e o nosso maravilhoso, e eu falo ele maravilhoso porque nossa vitamina C, nosso sérum de vitamina C com resveratrol, público-alvo, todas as mulheres do mundo, inclusive e mais ainda, a gente sabe que a gente tem um grande concorrente maravilhoso que é um produto bom, mas é mais caro, que é o da Adicus, né? A gente sabe que muitas mulheres usam a vitamina C da Adicus ou de outras marcas, enfim, da Principia. E porque eu falo de marcas justamente para vocês saberem o quanto eu estudo, né? Eu paro, eu pesquiso. Porque se vem uma cliente falando assim, nossa, mas 155? Eu falo, mas que tipo de sérum você usa? Ah, eu uso tal, mas eu sei o preço daquele tal. Por isso que, né? Por isso que a gente cresce bastante. E o que que ele tem também, né? Esse Line Reducer, não sei se é assim que fala, que estimula a produção natural do colágeno e da elastina. O que que acontece, gente? Ele também tem na fórmula dele, o princípio do Botox. É mais ou menos isso em palavras miúdas, tá? Então, por isso que ele vai ajudar contra linhas de expressão, contra rugas, contra tudo isso. Protege contra fotodanos também. E eu vou falar uma experiência minha. Eu faço Botox porque eu tenho uma linha de expressão muito grande aqui no meio da testa, né? E eu, ó, tá vendo? Aqui eu fico muito marcada. E aí, o que acontece? Eu uso esse produto praticamente todos os dias, eu revezo ele com o do ácido felúrico. E cada vez mais, olha só que interessante. Eu, pela minha idade, 41 anos, eu deveria fazer Botox de 4 em 4 meses. Mas a cada vez que passa, eu tô indo fazer menos. A esteticista tá doida comigo. Porque ela fala: Meu Deus, mas o que que você tá fazendo? Que milagre é esse? Por quê? Ele não vinca mais do jeito que vincava. Porque a gente não tinha esse produto. Entendeu? Então, para quem faz botox, gente, esse produto é ótimo para você indicar, porque ele vai paralisar, né, os músculos internos do rosto para que a pessoa fique espace cada vez mais. Então, ao invés de eu fazer botox de 4 em 4 meses, 6 em 6, agora eu faço uma vez por ano. Olha só que lindo! Então, imagina só o benefício desse produto na elastina, no colágeno do rosto todo.
E aqui a gente tem, né, alguns desafios, o desafio do Mary Kay mais um, que é para realmente a gente se desafiar a estudar e a vender produtos a mais, para sair do arroz e feijão da Mary Kay e entender esse potencial que a gente tem, como o Kit Pele Glow, o Kit Pele Radiante, o Sem Acne. Porque, gente, esse daqui, o Sem Acne, normalmente quem tem muita acne e vai usar o Clear Prof, ele tem ácido. Então, ele resseca um pouco o rosto. Então, acrescenta o de ceramida, né? Agora, quem quer ter uma pele gostosinha, tá começando a se cuidar, esse kit pele protegida é maravilhoso. Porque aqui você já tem um gelzinho de limpeza, um filtro solar e um anti-idade. Então, às vezes, as pessoas não querem o ritual do Time Wise. Mas a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que ser inteligente, expandir a nossa mente para se colocar no lugar do nosso cliente. Tipo, se ele estivesse numa loja, será que ele compraria o kit Time Wise? Ou será que ele quer outra coisa, né? Então, quem tá com a pele com melasma, gente, lógico, o Time Wise é maravilhoso. Mas se usar o kit Pele Glow, vai ficar com a pele muito mais linda. Ou quem tem a pele muito manchada, vai amar, né? Pele radiante é justamente para isso, porque vem o resveratrol mais o hidratante aqui, o nosso diurno. E a gente não pode deixar de falar dessa promoção top, que só vai até dia 14 de abril. Por quê? Porque a gente tem dia 13, o dia do beijo. E essa promoção é uma promoção como se fosse uma promoção relâmpago. Então, se você quer investir nos batons, se você, né, ama parte de lábios, lábios de seda na promoção, não só para nós, isso está no Venda Mais. Então, as clientes têm acesso aos batons, enfim, esses produtos estão aí com até 25% de desconto. Depois, no dia 15 não vai ter mais promoção. Então, é como se a gente tivesse um fechamento até dia 14 e depois um outro fechamento no dia 30. Então, a gente vai fazer um fechamento agora no dia 14 com os produtos de lábios, porque isso é importante, gente. Parte de lábios, tudo que é lábios dentro da Mary Kay, é, a Mary Kay hoje é a empresa de vendas diretas para lábios da América Latina número um. Então a gente sabe da nossa capacidade, né? É, E aí a Mary Kay fez aqui umas sugestões muito legais, que é essas promoções aqui, né? Que é Copia o Look, que tá muito legal também. Isso vai ajudar e vai facilitar demais a nossa venda. Então compartilhe com as tuas clientes essas ideias. Porque a gente está no Lucre Mais. O que que é o Lucre Mais, Jô? Lucre Mais são produtos que a nossa cliente não tem acesso. Então, são produtos onde a gente vai ganhar muito dinheiro, tá? Muito mais, muito mais. Então, a gente tem aqui o peeling de PHA mais AHA, que é o ácido glicólico que ajuda a renovar e a suavizar a pele, mais o passo 2 do microdermabrasão, por quê? Às vezes tem gente que as pessoas usam e ficam com a pele um pouquinho mais sensível, então é importante restaurar a pele, né? Também no Lucre Mais nós temos os contornos de rosto, ahn, os iluminadores e todos os blushes. Jô, pego todos os blushes? Olha, honestamente, eu acho que não precisa, tá? Dos contornos, o que que eu indico? O latte, tá? A não ser que você tenha muitas clientes de pele negra, o Cocoa, inclusive eu estou com o Cocoa como sombra, porque eu montei um estojo só com os produtos que estão na promoção para conseguir replicar essa venda para as minhas clientes. Dos iluminadores, eu indico pegar muito mais o Glazed, porque ele é mais claro, ele vai ficar melhor em todos os tons de pele. Dos blushes, um que eu aconselho muito é o Wineberry, o Golden Cooper e o Shy Blush, tá? O Rose Nude é para pessoa que é muito branquinha, muito clarinha.
E o Juicy Peach é para quem gosta daquela bochechona pêssego. Então, assim, não acho que seja. Tô dando uma dica, tô dando uma sugestão. Pode pegar todos? Pode, tá? O Rock Rosa é muito rosa, que aí não parece. Mas ele é muito rosa, então é para aquela menina que é uma chinelada, sabe? Então não é a maioria. Então a gente tem que pensar na maioria. Então, essas são as minhas sugestões. O Wineberry, Gold, o Golden Cooper, que é quando a pessoa quer um blush mais pro bronze, né? O Shy Blush, por que o Shy Blush? Porque a MAC, que é uma marca de maquiagem bem famosa, tem um blush que é muito parecido com o Shy Blush. E eu já cansei de vender Shy Blush só porque viram numa publicação, não sei do que, da famosa, lá, 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 tá? Então, aqui, olha só isso. R$ 40,90 menos 40%, a gente vai pagar em cada blush R$ 24,54. Também, mais uma vez, falo para vocês, indico a aproveitar a oportunidade e pegar um pouco mais de blush para ter numa pronta entrega, para montar um kit especial, né? Uma coisa que eu quero pedir, quem estiver vendo esta aula, é mande um e-mail para Mary Kay pedindo de volta a Petit Palette, porque agora a gente só tem aquela paleta maior. Na Petit Palette, gente, eu sempre vendi muito um blush e uma sombra, ou um iluminador e uma sombra, porque a gente sabe que as clientes acham um pouquinho mais salgado quando é o estojo maior, né? E aí a minha dica de venda, quando você tiver só com ele, coloca uma fitinha dupla face, né? Porque ele é refil. Coloca uma fitinha dupla face no estojinho branco do refil. Aí ele vira um estojinho normal, se você quiser vender só o blush por R$ 40,90, tá bom? E eu não vou me aprofundar agora na viagem, mas eu quero que você saiba que todas vocês podem ir para Porto de Galinhas, senão essa aula vai ficar enorme, né? A gente tem já essa orientação lá na Mary Kay. O que mais que eu preciso falar hoje para não ficar muito gigante? Tá. E aí o que a gente precisa também entender? Que a gente tem dois remos no nosso barquinho, né? A gente tem o remo da venda, que é assim, Jô, tem uma meta? Vocês sabem que não tem meta, né? Não, não, não fica louca, não, não faz a doida. Qual é a tua meta? A tua meta é o teu objetivo, né? Ah, eu tenho objetivo? Não sei, gente. Tem gente que reforma banheiro, tem gente que compra carro, tem gente que só quer pagar uma escola particular para o filho. Cada pessoa tem a sua meta. E aí, esse planejamento de vendas, vocês sabem que eu estou aqui para isso, para clarear a mente de vocês, para fazer ressurgir também os sonhos de vocês, inclusive, né? Como está o cartaz de metas da sua vida para esse ano? Porque através do cartaz de metas a gente vai crescer. E a Mary Kay fez um estudo gigantesco e ela abaixou demais o valor dos kits cadastro. Gente, esses valores, você não inicia nenhum negócio. A gente tem dois kits de cadastro atualmente. Por que que é importante você saber isso e decorar isso? Porque na minha concepção, eu iria matar mesmo, a minha iniciadora se ela não tivesse me oferecido a oportunidade. Eu tenho certeza que atrás de toda consultora de beleza existem pelo menos umas 30, 40 pessoas que ela poderia estar cadastrando. Mas não faz, não é porque não quer, não é porque não gosta de ajudar as pessoas, é porque não se sente segura para isso. É porque fala, ai, mas eu vou ter que tomar conta delas. Ah, mas o que que vai acontecer? Gente, não vai acontecer nada, né? O que que você precisa entender? Na Mary Kay, você tem dois remos. Seu barquinho tem dois remos. Um remo, ele vai remar para venda, e o outro barquinho e outro remo vai remar para você oferecer a oportunidade do negócio. Por que que eu preciso oferecer a oportunidade do negócio? Primeiro, gente, oferecendo a oportunidade da Mary Kay, você está ajudando outras pessoas. Imagina se eu, Jordana, não tivesse conhecido essa oportunidade há tantos anos atrás. O que que será que eu estaria fazendo até hoje? Bem
provavelmente subindo e descendo de fretado todos os dias para São Paulo. Bem provavelmente eu nunca teria ido viajar do jeito que eu já viajei pela Mary Kay. Muito provavelmente eu jamais moraria onde eu moro. Eu jamais teria o carro que eu tenho. Os meus filhos jamais estudariam nas escolas que estudam, né? Então, bem provavelmente eu nunca teria tido metade das oportunidades que a vida me trouxe, né? Das oportunidades de conhecer lugares melhores, de abrir a minha mente, porque a gente sabe que a Mary Kay faz isso com a gente. Então a gente precisa ajudar as pessoas, ainda mais nessa fase que o país está. É uma oportunidade onde você cresce quando você ajuda outras pessoas a crescerem. Eu falo que oferecer a oportunidade é a nossa fraternidade, é a nossa caridade. Porque caridade não é quando a gente faz, não é a gente dar uma roupa rasgada, né? É quando a gente para o nosso tempo para ajudar as outras pessoas com amor. E quando a Mari me chamou para o negócio, foi tão amoroso, foi tipo, ai, amiga, esse negócio é tão a sua cara. Você já pensou em tentar conhecer a Mary Kay? Sabe, foi tão assim. Eu falei, não, Mari, não, nunca pensei. Vamos comigo numa reunião, eu te levo. Aí chegou lá, eu vi aqueles carros, eu vi aquelas coisas, eu falei, nossa, que legal, me achei. E às vezes a gente tem amigas, companheiras, colegas de trabalho que nunca se viram fazendo Mary Kay porque nunca ninguém ofereceu. Ou alguém ofereceu em um momento, mas que não era o momento dela de entrar, mas que não era o momento dela de entender. Ou ela foi na apresentação de alguém que talvez não apresentou do jeito que ela queria, não tinha gostado, não foi com a cara, eu sei lá. Mas aqui é um lugar onde a gente faz caridade e a gente só cresce quando a gente ajuda outras pessoas a crescerem. Então, é uma linda oportunidade. Gente, mês passado, dia 31, né? Eu acompanhei de pertinho. Gente, eu tenho duas diretoras que, assim, uma delas é a Lê, a outra é a Paty. A gente acompanha muito a vida pessoal de cada uma. E, gente, a minha diretora bateu o quarto carro rosa dela. Uma menina que, depois que casou, foi morar na edícula da casa da sogra. Comprou apartamento depois que entrou na Mary Kay. Tá no quarto carro rosa. Usou o dinheiro de um dos carros para fazer a inseminação da filha, que a gente sabe que se ela não tivesse na Mary Kay, ela não teria sido mãe. Não teria sido. Por quê? Ela subia para São Bernardo, dava aula, sabe essas coisas? A Paty, uma outra. Eu falo delas porque são as mais próximas, assim, que eu sei que eu posso falar, sabe? Quando começou na Mary Kay, quitou uma dívida de mais de R$ 300.000 que ela tinha, porque ela tinha duas lojas, uma de roupa e uma de sexy shop. E ela falou onde que eu ia conseguir esse dinheiro tão alto, um investimento tão baixo. Então, percebe a Fernanda Padilha, lá de Peruíbe, que fala muito sobre autoestima, então assim, a gente sabe que a Mary Kay pode transformar a vida não só para quem é diretora, mas para quem é consultora, né? Eu já tive consultoras que casaram com o dinheiro de Mary Kay, levantaram 20, 30 mil. Gente, tem gente que faz brigadeiro de madrugada para vender. A Mary Kay chega tudo pronto. Então, o que que é importante a gente entender? O valor baixíssimo para você sair cadastrando todo mundo. A gente tem dois kits atualmente. Um kit de R$ 163,90, que a pessoa vai receber quase R$ 400 em produto. Já vem um kit de pele, base, batom, hidratante, lápis de olho. E a gente tem um que custa só R$ 53,90 para quem não está muito afim de fazer demonstração, para quem só quer fazer o e-commerce, até porque só pelo e-commerce a pessoa já ganha 25% sobre as suas vendas. Gente, por que que eu falo? Eu estudei sobre e-commerce. Eu entrei já no Shopee, na Amazon. E assim, se eu não me engano, é por faixa né, de tipo de produto. Se eu não me engano, na Amazon, o máximo que eles pagam é 15% sobre o produto. Agora me fugiu, até preciso estudar de novo para trazer esse dado melhor para vocês. Mas é isso. Nenhuma.
Nenhuma outra que eu saiba, tá? Por enquanto, eu posso estar falando besteira agora, mas se eu estiver falando besteira, alguém vem aqui e me manda. Não dá 25%. Minha Mary Kay paga direitinho, eu sei, porque eu já fiquei em segundo lugar no Brasil na venda do Mary Kay é um clique. Ai, Jô, tô sem tempo de... Gente, manda o Mary Kay é um clique para as tuas clientes. Ela mesma vai fazer o pedido dela. Então, mesmo que você seja leiga na internet, isso aqui é fácil demais. Se você não fez seu Mary Kay é um clique, gente, na próxima vez que for fazer seu cocô, sentou na privada, minha filha, vai reinar, faça o seu link. Outra coisa que é importante é você fazer o seu link de cadastro, tá lá na hora que você entra no site da Mary Kay, ao invés de só fazer pedido e sair da página, rola um pouquinho lá para baixo, vai lá, link, meu link de cadastro, é mais ou menos isso que tá falando. Salva num grupo do WhatsApp, tenha grupos do WhatsApp de trabalho. Monte um grupo, por exemplo, Cadastros Mary Kay. Eu tenho esse grupo e eu mudo o nome do mês todo mês. Então, Cadastros Abril 2025. O que que tem lá? O kit cadastro, pedido sugerido, as promoções do mês, a rifa, o Pix premiado. Por quê? Porque a nova é o que a nova consultora precisa saber, tá? Tem um grupo de importantes Mary Kay. O que é isso? Tabela de desconto, algum link importante, enfim. Dados para vocês irem anotando para vocês. O cartaz de metas de vocês pode ficar lá também. E aqui a gente tem esses kits que são sugestões da Mary Kay, tá? Para poder crescer o seu negócio. Quando uma pessoa, você pode falar assim, você tem uma amiga que quer testar. Ah, eu quero testar, tá bom. Então, ela pode começar, exemplo, tá? Faz o cadastro inicial, escolhe o de 53,90 e já coloca o pedido sugerido já ativa. Por quê? Porque o kit sugerido já ativa vem com os produtos mais vendidos da Mary Kay, os principais. Então, aqui ela já recebe um kit de pele, batom mais vendido e perfume mais vendido da empresa, que é o Mother Charm. É, Qual que é a ideia disso daqui? É ela experimentar, entender o quanto é gostoso usar os produtos. A pele dela vai mudar e ela vai falar: opa, eu gostei disso. Aí ou ela vai começar a revender, ou ela vai ser uma consultora de luxo, né? Ela vai comprar direto com preço de fábrica. Mas se você tem uma amiga que realmente precisa, né, de dinheiro e tá a fim de desenvolver, eu sugiro o pedido sugerido já qualificado, porque ela já fica, você já tem esses 600 pontos, aí sim ela vai começar a ganhar quase R$ 900. Também são os produtos mais vendidos, mais duplicados, tá? Ou seja, aqui ela já tem um mostruário e uma pronta entrega, por exemplo, tá? Com os produtos mais vendidos. Então, eu sugiro sempre o de 600 pontos, porque isso vai fazer com que a nova consultora já ganhe dinheiro nos primeiros meses. O problema do pedido de 225 pontos é que, assim, muitas vezes a pessoa acomoda, né? Eu costumo falar que a Mary Kay, ela tinha que ser R$ 300 mil para começar, não 53,90. Porque muitas vezes as pessoas não dão o valor dessa franquia como ela deveria ser dada, né? Então, aqui, o que que vai acontecer? Ela já tem 108% de lucratividade. Isso é uma sugestão, tá? E esse kit já está lá, pronto para a pessoa também já pegar. Então, 840 dividido por 3 são três parcelas de R$ 280, gente. Quem tá afim de mudar de vida não tem 280 por mês? Lógico que tem. Lógico que tem, né? Ou pede emprestado, faz uma rifa, faz qualquer coisa, vai fazer bolo de pote, mas vai conseguir. E já vai conseguir aqui quase R$ 900 de lucro. É importante lembrar que a nova consultora, quando já faz o pedido de 40% no primeiro mês, ganha bolsa. Ganha bolsa Mary Kay, tá? Depois, só pagando R$ 400, não tem repescagem da bolsa. E
O resto é mais treinamento, o Em Sintonia mudou, a gente está com muitas coisas interessantes. E as antigas, as consultoras consolidadas que estão há alguns meses sem fazer pedido, estão conseguindo alcançar esse kit, que a gente chama de kit bem-vinda de volta, pelos próximos 3 meses. Isso daqui tá maravilhoso, gente. Só a Mary Kay mesmo para trabalhar isso. É, Então, fica de olho, eu vou mandar para cada consultora isso. O programa, quem também não tá no programa Círculo das Estrelas, precisa começar. É muito simples, são só 350 pontos por mês para você retomar o seu negócio, gente. 350 pontos por mês, você entra no Círculo das Estrelas, significa que você está ganhando pelo menos R$ 220 por mês. Quem não está fazendo nem 350 pontos, poxa, não está ganhando R$ 220 a mais por mês, gente. E a gente sabe que 350 pontos muitas vezes são 2 kits de pele. É muito pouquinho, né? São 2, 3 clientes que você vai atender por mês para estar no círculo das estrelas, para você já ter acesso aos descontos em cinema, em muitas lojas. Então, entrem lá, se apaixonem pelo programa para vocês darem valor e entenderem que vocês não têm isso em lugar nenhum, né? Outro dia, o que que eu estava precisando? Ver um curso. Aí eu falei, quer saber? Vou ver lá no programa da Mary Kay e tinha. Falei, olha que legal. Tava com 30% de desconto. Não sei se era inglês, era línguas. E lá tinha, quase de graça, gente. Coisa maluca, né? E às vezes a gente não sabe que tem. Então, esse é o Círculo das Estrelas. E basicamente é isso. O que eu quero lembrar agora? Isso aqui, tá? Eu vou no que importa pra mim agora. Depois a gente faz esses outros programas. Dia 9 e 10 de junho, nós teremos um encontro da Mary Kay, da área Mary Kay, porque atualmente nós estamos sem diretora nacional oficialmente, né? Graças a Deus pelo meu relacionamento com as diretoras nacionais. Duas me adotaram, mas eu já falo mais com várias, né? Todos os meses, graças a Deus. Uma é a Tati, pela qual eu uso aqui a sala do Zoom. A outra é a Lilian. Então, são diretoras que, inclusive, a Lilian vem dia 26 agora de abril, aqui para Santos, de 2025. Mas a gente vai ter isso daqui, ó. Esse treinamento é um treinamento da própria Mary Kay, com as melhores diretoras do Brasil para nós. E nós temos direito. Muitas diretoras, muitas consultoras que não são da área Mary Kay gostariam de estar lá. Então, a gente vai ter a inscrição no Em Sintonia. Não sei quanto vai ser, mas se você puder tirar essa folga do seu trabalho, conseguir ir, gente, é realmente assim, é como se fosse um segundo seminário. Então, quem também não consegue, para quem é esse evento? Para quem também não consegue vir muito nos treinamentos e quer, sabe, aprender um pouco mais, quer dar um up, quer entender melhor, quer conhecer a estrutura da empresa, porque nunca pôde, nunca teve oportunidade. Essa é uma grande oportunidade de conhecer a empresa a fundo, conhecer o staff, a vice-presidente, o presidente. Então, é uma oportunidade muito legal da gente conhecer melhor sobre a empresa. E no dia 11/6, a gente vai ter de novo o Tour Mary Kay, que a gente foi, né? Eu levei algumas consultoras no mês passado, elas amaram. A Ana chorou lá dentro, de tão emocionada que ela ficou pelo tratamento que a empresa proporcionou para nós, né? Então, dia 11 a gente vai ter, e em breve a gente vai ter as inscrições também, tá bom? E aqui tudo isso fica gravado, eu não vou me aprofundar agora. E esse vai ser o nosso abril. Eu espero que seja o melhor mês das nossas vidas. Ou se você ainda estava um pouquinho paradinha, não sei quem vai ver essa aula, quem não vai, né? Para quem estava um pouquinho paradinha também, aconselho retomar as rédeas aí da sua vida para fazer o negócio acontecer, porque a gente tem a melhor empresa na mão, com os melhores produtos, isso ninguém pode negar. Os produtos são incríveis. O nosso preço é extremamente competitivo. É a única empresa que oferece tudo que a Mary Kay oferece.
né? E olha, gente, que são 19 anos sendo consultora, e eu já vi muita empresa chegar, bombar, ir embora e nada mudar. E na Mary Kay a gente tem crescimento constante dentro do negócio, tá bom? Então é isso que eu quero. Desculpa, falei demais, sei, mas é porque essa primeira é muito detalhe, né? Agora eu quero saber se tem alguma dúvida. Rose, tem alguma dúvida? É bastante informação, né? É realmente assimilar e voltar os nossos objetivos aqui. Que a Mary Kay é uma Mas vai empresa ficar única mesmo, gravadinho. né? Oi? Mas vai ficar gravadinho para Vai, rever. vai. Aí depois você veja. Isso aí. Tá bom? Tá bom. Então, olha, um beijo, fica com Deus e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo.